Estamos em guerra. Essa foi a declaração do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com os ataques do grupo terrorista Hamas. Estamos em guerra. Quando eu estive estudando esse texto de Daniel, capítulo 10, por favor, abra sua Bíblia, Daniel 10, eu lembrei exatamente dessa declaração. Estamos em guerra. Sabe que essa é uma declaração que a palavra de Deus fala para nós cristãos, discípulos de Cristo. Essa é uma declaração que o primeiro-ministro de Israel deu para o povo de Israel. Mas essa declaração, estamos em guerra, ela se aplica a nós também. Mas que tipo de guerra? Nós vamos ver hoje, Daniel capítulo 10. Nós temos visto que Daniel, o livro de Daniel, ele tem trazido uma mensagem espetacular para cada um de nós hoje. É incrível a mensagem de Daniel. Ele traz a mensagem de que Deus ele é soberano sobre a história, sobre as nações, sobre os reinos dos homens. E ele direciona a história de acordo com a sua soberana vontade. Ele direciona os acontecimentos da história de acordo com o seu plano eterno. Deus, o Deus verdadeiro, ele tratou com o seu povo, o povo de Israel, por conta do pecado. O povo de Israel quebrou a aliança. O povo de Israel esqueceu do seu Deus, do verdadeiro Deus. O povo de Israel esqueceu-se do Senhor. E por isso, então, eles foram, assim como foram avisados por diversos profetas, eles foram, então, conduzidos pelo Senhor para o exílio na Babilônia. E aí Daniel, ele é um desses que foram para a Babilônia. E agora, o que acontece? Agora Jerusalém foi destruída, os muros caíram por terra, o templo foi destruído, foi-se a glória de Israel. E agora, o que fazer? Deus, então, através de Daniel, ele mostra que ele é soberano e que tudo que acontece de acordo com seus planos eternos. Ele tem um plano para Israel, ele tem um plano tinha um plano para a Babilônia, para a Grécia, para o Império Medo-Persa, para os romanos, para cada um de nós, de maneira que tudo que acontece de acordo com a sua vontade. Mas aqui no capítulo 10, através de uma visão que Daniel tem, a gente percebe que há uma guerra acontecendo. Há uma guerra acontecendo. Os planos de Deus acontecem de acordo com a vontade dele, mas não sem guerra, não sem luta. Existe uma guerra acontecendo, e nós vamos ver que guerra que é essa. Abra sua Bíblia, então, em Daniel, capítulo 10. Vamos começar do verso 1 até o verso 3. Diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele estendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas.
Querido, existe um conflito em andamento. Existe um grande conflito acontecendo. Que conflito é esse? Vamos lá. No verso 1, diz que no terceiro ano de Ciro, foi nesse tempo então que Daniel teve esta visão. O terceiro ano do governo de Ciro foi o ano 536 antes de Cristo. 2 anos antes, 538 antes de Cristo, Ciro havia emitido um decreto, foi um decreto imperial, e nesse decreto o povo de Israel poderia voltar, quem quisesse, poderia voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Olha só. Completou-se o tempo, assim como Jeremias havia profetizado, que Israel ficaria 70 anos em Jerusalém. Completou-se o ano, assim como Jeremias profetizou. Então o povo de Israel, ele começou a voltar. E nós conhecemos bem a história quando nós lemos Esdras e Neemias. O povo de Israel voltou para Jerusalém, mas não foi um caminho de flores. Foi um caminho de muitos espinhos. Os povos da região que ocuparam a região, quando Israel, 70 anos atrás, foi levado para a Babilônia, quando aqueles povos, eles viram que Jerusalém tinha possibilidade de ser reconstruída, então eles trabalharam com todo o afinco, com tudo que eles tiveram, com todas as suas forças, ferramentas, habilidades malignas, para impedir que Jerusalém fosse reconstruída. Um grande conflito. O conflito que o povo de Israel estava travando para reconstruir a sua cidade, o seu povo. E a gente sabe que esse conflito foi tão grande que demorou décadas para Jerusalém ser reconstruída. Nesse período mesmo em que Daniel teve esta visão, ele estava chorando, diz aqui o texto, que ele, no verso 2, estava chorando por 3 semanas inteiras. Sabe por quê? Porque a obra estava parada. Por causa desses inimigos dele, ou melhor, do povo de Israel. Eles estavam trabalhando para reconstruir Jerusalém, e eles tinham, lendo Esdras e Neemias, a gente entende, eles tinham que reconstruir, trabalhar na obra com uma pá de pedreiro de uma mão e na outra mão com a espada. Tamanho era a dificuldade, também eram as ameaças. Eles passaram, para que você tenha uma ideia, eles passaram 15 anos parados, com a obra tudo parada. Só retomaram depois da profecia de Ageu e Zacarias. Que aí Deus levantou os profetas, Ageu e Zacarias, para chamá-los de volta à obra. Grande conflito. Mas, na continuação da leitura, a gente vai ver que esse conflito era muito maior do que esse. Era um conflito que o próprio Daniel não estava vendo. O conflito que ele estava vendo era aquele conflito no plano terrestre. Era aquele conflito que estava acontecendo que as pessoas poderiam ver a olhos nus, sem dificuldade nenhuma. Mas Deus mostra para Daniel que havia um conflito acontecendo muito maior que esse, e que esse era apenas a ponta do iceberg. Era apenas o resultado desse conflito ainda maior. Que conflito ainda maior é esse? Verso 4 a 9, vamos lá. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o Tigre,
Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como o berilo e seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo e seus braços e seus pés como o brilho de bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe com o rosto em terra. Uau, que visão! Daniel então está às margens do rio Tigre, junto com seus companheiros. Não sei exatamente por que o rio Tigre. Provavelmente ele foi em um retiro de oração. Talvez, muito provavelmente, no tempo da Páscoa. E no tempo da Páscoa eles não celebravam a Páscoa no exílio, na Babilônia. Então provavelmente ele saiu para fazer as orações, saiu da Babilônia no rio Tigre para fazer essas orações. Mas o fato é que enquanto ele está orando, ele então tem essa visão. A visão é majestosa, a visão é de um homem vestido de linho e cinto de ouro fino. E essa pessoa, esse homem, era como uma pedra preciosa. O seu corpo era como o berilo. O seu rosto era como um relâmpago. Gente, olha só que incrível. Essa visão que Daniel teve. Quem que era essa pessoa? Algumas pessoas dizem que aqui era uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Pode ser. Eu tenho dificuldades de chegar nessa conclusão, ok? Por conta da continuação da narrativa. Muito embora que parece muito com Apocalipse capítulo 1, em que retrata Cristo glorificado. Mas a partir dessa narrativa, eu tenho dificuldades de assumir que é o Cristo pré-encarnado. De toda forma, a gente sabe que é um ser celestial, provavelmente aqui, na minha posição, um anjo do Senhor, manifestando duas coisas de Deus: a santidade de Deus e a glória de Deus. Por que a santidade e a glória? Como é que ele está vestido? Verso 5. Ele está vestido de linho e ouro fino. Essa forma de se vestir é a forma sacerdotal, ela vem desde o tabernáculo, lá no Êxodo. Não é? Isso tinha o símbolo da santidade. Ora, o anjo, então, ali, ele representava Deus e a santidade de Deus. Deus, ele é santo, santo, santo. Isso significa que ele é totalmente outro, ele é totalmente separado, ele não é como nós. Nós, seres humanos, nós temos o tempo inteiro a tentação de projetar em Deus o que nós somos. Vide a mitologia grega. Você dá uma olhada lá no panteão dos deuses da Grécia, a gente se identifica com eles, né? A gente se identifica com eles. Aliás, não é só os deuses gregos, não, de toda a mitologia dos povos antigos. Né? Exatamente, eu achei bem interessante que no último filme da Marvel, Thor, ele, uma divindade, né, do panteão nórdico, ele estava numa casa, olhando para a praia, barrigudo, tomando cerveja. Bem ser humano mesmo. Não é?
Então, nós temos a tentação mesmo de projetar Deus, o que nós somos. E esta visão aqui lembra para Daniel e para os seus leitores que Deus é totalmente outro, ele não é como nós. Ele é santo. Podemos desconfiar até de Deus. Podemos desconfiar dos seus planos, como nós ouvimos aqui, o que a Sandra passou, e a gente tem a tentação, puxa, 2 meses no hospital, internado no AOC, a gente tem a tentação, será que Deus me ama mesmo? Será mesmo que Deus ele não tem algum plano nefasto por detrás dessas situações? Parece que Deus ama todo mundo, mas não a mim? Nós precisamos lembrar que em Deus não há mal nenhum. Deus ele é perfeito. Deus ele é totalmente santo. E é exatamente essa a mensagem que esse personagem vestido dessa forma está trazendo para Daniel e para nós. E seu corpo era como de uma joia. Deus ele é santo, mas ele também ele é glorioso. Ele é majestoso. Essas características retratam a grandeza de Deus. Como nós cantamos no início do culto, grandioso és tu. Deus, ele é grandioso, ele é todo-poderoso. Tanto que, diante dessa visão, o profeta ele não conseguia se manter de pé. Ele caiu, olha o verso 7, ele caiu sobre o chão em um grande temor. Os seus amigos e companheiros não viram nada, mas ainda assim fugiram de tanto medo. Porque Deus ele é grandioso, ele é majestoso. Querido, nós vivemos um grande conflito. Eu ainda não disse que conflito é esse. Vou dizer daqui a pouco. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender quem é Deus. Nesse conflito que nós estamos envolvidos, nós precisamos entender que Deus, ele é santo e ele é majestoso. Nós temos a tentação de perder isso de vista quando estamos passando por dificuldades. Nós temos a tentação de perder de vista quem é Deus quando nós estamos sofrendo com as lutas que passamos. Eu quero que nessa noite você seja encorajado pela visão de Daniel. Deus é santo e majestoso. Agora, pense comigo. Essa é uma descrição bem diferente de Deus que nós temos na nossa cultura, é ou não é? Qual é a imagem que a nossa cultura projeta de Deus? Estamos nos aproximando do Natal. Papai Noel. Deus é o grande Papai Noel cósmico. É o grande Papai Noel do universo. Ele está lá dizendo para a gente, ho, ho, ho. E se a gente se comporta bem, ele nos premia no final com o que a gente quer e está pedindo para ele. É ou não é, gente? Nós temos essa projeção cultural em relação a Deus. Deus, ele é santo e majestoso. Ele não se submete àquilo que a gente projeta dele. Não tentemos manipular Deus. Não tentemos usar de artifícios e artimanhas para fazer com que Deus faça o que a gente quer. Não dá para dar jeitinho brasileiro com Deus. E como que a gente faz isso? A gente tem muitas estratégias. Nós somos criativos. A gente diz assim, Deus,
a partir de agora eu vou lá na PIB. Aquele pastor, ele é muito chato. Mas eu vou lá durante 3 meses. E eu quero que o Senhor faça o que eu estou pedindo. Deus, agora eu vou fazer tudo certo. Eu estou fazendo tudo errado, eu entendi. Agora, a partir de agora, eu vou fazer tudo certo na minha vida. Queridos, a gente cria artimanhas, estratégias, tentando manipular Deus. A gente precisa lembrar, Deus, Ele é santo, Ele é majestoso. Ele não pode ser manipulado, porque senão Ele não seria Deus. Diante dEle, a gente precisa estar no chão. Diante dEle, a gente precisa estar em temor. Diante dEle, a gente precisa estar bem quietinho, para ouvir a vontade dEle, e não declarar o que a gente quer que Ele faça. Pare de determinar o que Deus deve fazer na sua vida. Pare de declarar, pare de profetizar. Pare. Deus é Deus. Totalmente glorioso e majestoso. E diante dele, cale-se toda a terra. Agora sim, vamos para o conflito. Verso 10 até o verso 21. Diz assim: Então vi uma mão que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé, tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo. E um ser parecido com um homem me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, estou aflito e desfaleço por causa da visão. Como pode o teu servo falar com o meu Senhor? Eu já não tenho forças nem fôlego. Então o ser que parecia um homem voltou a me tocar e me reanimou. E disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ele ainda disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a lutar contra o príncipe dos persas, e quando eu sair, o príncipe da Grécia virá. Contudo, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém me auxiliará contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Amém. Que estranho, né? Aqui está parecendo mais Star Wars, né? Uma coisa, república, império, aquela guerra cósmica, mas o Star Wars é fantasia, isso aqui é real. É o que realmente acontece e que é revelado a Daniel, e através de Daniel é ensinado para nós. Existe uma guerra acontecendo, e essa guerra, ela é espiritual. Essa guerra é real. E eu sei que é difícil dizer isso, porque tem muita gente, muitas igrejas, que têm ensinado de maneira equivocada sobre batalha espiritual. Então a gente precisa entender bem esse texto aqui, para entender que sim, existe uma guerra acontecendo, a batalha espiritual está acontecendo,
Não é como muitas igrejas têm ensinado, mas ela é real. Vamos lá? Diante da guerra espiritual, tenha em vista que o Senhor trabalha em seu favor. É o que a gente vai ver aqui. Veja no verso 10 que uma mão... É interessante, olha só. Olha o ritmo do texto. Daniel está tendo uma visão e ele está prostrado, estarrecido diante daquela visão e uma mão vem apoiá-lo. Então, tudo indica que é uma outra pessoa aqui, é um outro anjo que está auxiliando Daniel. E esse anjo, ele fortalece Daniel, e é o que a gente vê em muitas ocasiões aqui, durante essa narrativa. No verso 10 diz que uma mão o tocou e o levantou. Mas olha o contraste, os meus joelhos e as minhas mãos tremiam. O anjo levanta, ele está tremendo. O anjo diz, você, Daniel, é muito amado. Interessante porque é a terceira vez que essa expressão é usada aqui para Daniel. Nós já vimos no domingo passado, naquela visão do capítulo 9, o anjo dizendo também para Daniel, você é muito amado. Aqui vai aparecer ele dizendo, você é muito amado. No verso 19 diz novamente, você é muito amado. E lembre-se do que vimos no domingo passado. Isso é graça do Senhor. Daniel estava confessando o pecado. E o anjo, o mensageiro do Senhor, disse, você é amado. Isso é graça do Senhor. Somos pecadores, mas pecadores amados. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É Romanos em Daniel, ou Daniel em Romanos. Enfim, isso me diz que essa guerra é real, é uma guerra espiritual, mas a gente precisa lembrar da graça do Senhor. A gente precisa lembrar que Deus, ele é majestoso, ele é santo, mas ele também é gracioso. Ele também diz para nós, somos amados. Diante das lutas que nós passamos, a tentação, queridos, não é duvidar do poder de Deus, não é. Nós cremos que Deus existe e nós cremos que Deus é todo-poderoso. O grande desafio é confiar que Deus realmente se importa conosco. E sabe qual é a prova de que Deus realmente se importa? Aqui, Deus está dizendo, você é muito amado, Daniel. Na cruz, através de Jesus, o Pai está dizendo, Nelson, João, José, você é muito amado. A prova do amor de Deus é a cruz de Cristo Jesus. Não é que não passemos dificuldades, não é que nós não passemos por tribulações. A prova do amor de Deus é a cruz, é Cristo Jesus. Mas aqui então Daniel ouve isso, e ele é lembrado que ele é amado. E o anjo ensina Daniel, então, na sequência, a realidade do mundo espiritual. Ele diz, olha, não tema, Daniel. As tuas palavras, elas foram ouvidas desde o primeiro dia. Às vezes isso pode acontecer com a gente. A gente pede uma vez, pede duas, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 10º ano, 20º ano, e a gente pensa, puxa, Deus não ouviu. Aqui é assegurado para Daniel, olha, desde o primeiro dia, as suas orações foram ouvidas. Desde o primeiro dia que você se colocou para se humilhar. Mas aconteceu uma coisa, Daniel, o príncipe da Pérsia, quando eu estava vindo
para trazer a mensagem para você. O príncipe da Pérsia, ele me impediu. E me impediu por 21 dias. E eu só consegui chegar aqui porque Miguel, o principal dos príncipes, ele me auxiliou e eu consegui chegar aqui. É por isso que eu disse que eu acho que aquela imagem não é Jesus, porque isso não aconteceria com Jesus. Isso aqui seria um anjo. Mas agora ele veio para fazer Daniel entender o que aconteceria nos últimos dias. Mas a resposta de Daniel foi retardada pelo príncipe da Pérsia. Que príncipe da Pérsia é esse? E que Miguel é esse? O que esse anjo está dizendo é que existe uma luta espiritual em que anjos estão travando uma verdadeira batalha pelo povo de Deus, pelos santos do Senhor. É essa luta mesmo espiritual. Eu sei que, de novo, tem muita coisa errada que tem sido ensinada. Uma delas, por exemplo, na minha adolescência, eu li um livro que me marcou muito. Este Mundo Tenebroso, Frank Peretti. Não leia. O autor desse livro, que foi best-seller, no prefácio ele diz, olha, esse livro é uma ficção, mas as pessoas elas não entendem que é uma ficção e leem o livro como se fosse a Bíblia. E dizem, porque lá ele fala dessa luta espiritual, e no meu caso, na minha adolescência, depois de ler o livro, eu ia para a frente da igreja, olhava para o telhado da igreja e ficava tentando ter uma visão do anjo brigando com o outro. O que Daniel está falando aqui? De verdade. Daniel está dizendo, sim, existe uma guerra. Sim, anjos de Deus estão travando uma guerra contra os demônios. O que Paulo chama lá de principados e potestades deste mundo de trevas. E essa batalha é real. Só que tem uma coisa. Lembre-se, Deus, Ele é santo e Ele é majestoso. Deus é santo e Ele é majestoso. A luta espiritual, ela é real. Mas Deus, Ele é soberano e todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. O que essa luta fala para a gente? Essa luta é a luta de Satanás e seus demônios contra o povo de Deus. E essa luta, ela tem desdobramentos no mundo físico. A resposta a Daniel foi atrasada. Isso traz desânimo. Será que Deus está ouvindo mesmo? Será que eu devo continuar a orar? Sabe os cultos de quarta-feira? A gente se propõe a ir para o culto de oração, quarta-feira. E aí a gente vê os irmãos, então, animados. Toda quarta-feira eu estou aqui orando, então, para o meu marido se converter. Ou o meu filho voltar para os caminhos do Senhor. E aí a gente faz aquele propósito, toda quarta-feira a gente está aqui orando. Passa 3 quartas-feiras, quinta, segundo mês, terceiro mês. Cadê aquele irmão? Satanás, ele traz desânimo para a gente. Ele e os seus anjos, ele planta no nosso coração desânimo.
ele inventa falsas doutrinas, falsos pensamentos, mentiras, ideologias que nos escravizam. Ele planta discórdias entre os irmãos. Ele planta discórdia na igreja. Pode parar para olhar. É interessante, eu vejo isso com uma nitidez impressionante. A nossa igreja, de repente, está tudo bem. Está tudo jóia, tudo caminhando super bem. Os irmãos animados, os irmãos com aquela alegria de estar juntos um com o outro. De repente, um começa a ficar bicudo com o outro. Um começa a desanimar com o outro. Um começa, você viu fulano? Nem olhou para a minha cara hoje. Irmãos, de onde vem isso? De onde vem isso? É da guerra espiritual que nós estamos envolvidos. É da batalha espiritual que cada um de nós está envolvido. Sim, existem espíritos malignos que estão travando verdadeira batalha contra eu e você, estando conscientes disso ou não. Bem, mas existem espíritos territoriais, pastor? Cuidado com isso. Aquele livro que eu mencionei agora há pouco ensina isso. Ele e várias igrejas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ensinam que, e baseado nesse texto, do verso 13, em que Daniel disse, ou melhor, o anjo disse para Daniel: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então, baseado nisso, essa turma vai dizer: olha, em cada região existe um espírito demoníaco que é o chefe daquela região. E aí, aquele demônio é o responsável por escravizar as pessoas daquela região. Então, por exemplo, tem região que tem muito uso de drogas. Quem que provoca isso? Aquele demônio daquela região. Tem outra região que tem muita prostituição. Então, naquela região, acontece isso por conta daquele demônio, daquela região. E assim por diante. E essas pessoas, então, concluem o seguinte: não adianta pregar o evangelho nesses locais antes de expulsar esses demônios. Então a gente precisa orar. Nessa oração, como Daniel fez, a gente precisa conhecer o nome daquele demônio, aí a gente amarra ele e aí sim a gente pode pregar o evangelho. Olha a criatividade dessa turma. Existem listas de nomes de demônios para você escolher, né? Tem até um demônio aqui no Brasil, não vou dizer qual é a região, para não provocar ninguém, né? Mas tem o tal do Minotauro. O demônio Minotauro está na região tal, né? Eu vou parar por aí que eu vou ser tentado a dizer, deixa quieto, né? Querido, a Bíblia não está dizendo nada disso. O que o texto está dizendo é: existe a luta acontecendo no mundo espiritual e ponto. Não fala para a gente orar para saber o nome dos demônios, muito menos para amarrá-los. Aqui Daniel está passivo, ele está assistindo um cinema só. Ele só está dizendo assim: é isso que está acontecendo aqui, simplesmente. Nós não somos orientados a expulsar demônio nenhum de região celestial, espiritual nenhuma. A Daniel foi dada simplesmente a consciência de que havia uma luta espiritual em andamento. E com essa consciência, que ele soubesse que Deus, ele é majestoso, que Deus, ele é santo. Tem os demônios? Tem. Mas Deus é santo, Deus é majestoso.
E é diante dele que nós devemos nos prostrar em temor e tremor. É diante dele. E esse mesmo Deus, ele permite que Satanás e suas hordas malignas, faça somente o que Deus quer que ele faça, de acordo com seus planos eternos. Como já disse um reformador, o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, esse medo que muita gente tem de demônios, do diabo, é porque não conhecem o majestoso Deus. Desse sim, a gente precisa temer. Esse sim. Essa narrativa, na verdade, queridos, ele não nos leva, não nos encoraja a orar repreendendo demônios. Ele nos encoraja a nos prostrar diante do Deus majestoso e nos entregar em confiança. Senhor, faz o que o Senhor quer. Ele não está dizendo profetiza, declara, determina. Ele está dizendo, Deus, Ele envia os seus anjos para auxiliar os seus servos. Creia tão somente. Creia nos cuidados do Senhor. Querido, nós precisamos entender que as dificuldades que nós passamos, as tribulações, os problemas que nós passamos, sofremos, são reverberações do mundo espiritual. E diante desse mundo espiritual, a gente não tem forças, a gente não tem poder. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6. Vamos lá? No verso 12, nós já estudamos esse texto. No verso 12, Paulo diz, não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Meu querido, se você está travando uma guerra contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho, contra o seu pai, contra o seu vizinho, contra o seu chefe, jogue fora suas armas. A sua guerra não é contra essas pessoas. A sua guerra é no mundo espiritual. E no mundo espiritual não se trava guerra com as armas desse mundo. As armas são espirituais. É por isso que Paulo, então, nessa sessão de Efésios 6, no verso 10, ele começa assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a força do Senhor, é o poder de Deus que eu e você precisamos, querido. É muito interessante, voltando lá para Daniel 10, que o tempo inteiro, como eu mencionei, o tempo inteiro Daniel, ele vai para o chão, está tremendo, não tem forças, ele diz com todas as letras, Senhor, como que o Senhor vai falar comigo? Eu não consigo, eu não tenho forças nenhuma. Sabe o que está acontecendo ali? Deus está mostrando para Daniel exatamente isso. Você não tem força, Daniel. É exatamente isso. E para você quer ficar de pé, você precisa de mim. É o que Deus está falando para Daniel. E está falando para nós também. Meu querido, você não tem forças, você não tem capacidade. Eu sei que dizer isso não é coach, né? Pois é, eu não sou coach. Eu não sou. Você não tem forças, você não é capaz. Você não tem poder em si mesmo, você precisa do poder de Deus. Você precisa da força de Deus. Você precisa da força do Senhor. E sabe qual é o poder de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo Jesus, sendo Deus,
Ele se fez homem. E na cruz do Calvário, Satanás, ele entrou em Judas. Ele estava achando que matar Jesus era a vitória. Mas foi exatamente a derrota de Satanás. Na cruz do Calvário, Jesus levou todos os principados e potestades à vergonha. Ele envergonhou para todo o mundo espiritual Satanás e seus anjos. De maneira que, aonde está sendo travada a guerra hoje, a guerra espiritual, você está em Efésios, volta lá para Efésios capítulo 1. Olha o verso 20. Esse poder de Deus atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima do quê? De todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Sabe o príncipe da Pérsia? Jesus Cristo está assentado no trono celestial e o seu nome é acima de todo nome. Sabe Miguel, que foi citado lá em Daniel 10? O Senhor Jesus está assentado no seu trono de glória e o seu nome está acima de todo nome, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. E aí nós precisamos, com esta consciência de que a luta é real, mas Cristo já venceu essa luta por nós, precisamos tão somente, assim como Daniel, confiar nos cuidados do Rei. Confiar nos cuidados do Senhor. Ficar consciente de que a guerra é real, mas confiando de que o Senhor é quem tem a força. Confiando que o nosso Rei que venceu e está assentado no seu alto e sublime trono, é Ele que nos dá o poder necessário para vencer. Amanhã, querido, você vai lidar com aquele patrão chato lá no seu trabalho. Ih, já estão olhando para o patrão? Você vai ser obrigado a conviver com parentes que você está em pé de guerra. Você precisa lembrar que você não tem força para ser como Cristo. Você não tem força para fazer o que Cristo quer que você faça. Você precisa da força dele. Você precisa do poder dele. Você precisa da graça que vem somente dele. Você precisa da graça do Senhor para ser a esposa, para ser o filho, para ser a mãe, o pai que Deus quer que você seja. Você só vai conseguir confiando no poder de Cristo. Ele venceu por nós. Ele venceu na cruz. Vamos orar nesse momento. Lembre-se, diante disso, lembre-se então, agora, de confiar no Senhor, de colocar no Senhor mais uma vez a tua confiança, dizer: Senhor, eu não consigo, eu não consigo ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu não consigo, eu preciso do Senhor.